Nós tivemos exemplo do município vizinho de São João da Barra, com uma super safra de abacaxi, aquilo tudo estragando e sendo vendido a preço mínimo, né? Quando a gente poderia ter uma política séria, né? E outra questão que eu gostaria que fosse estudada mais tecnicamente e inserida uma proposta, na proposta política do partido, seria a questão da pesca, né? Que a gente tem em cidade litorânea com vocação pesqueira e que não foi tocado nada sobre isso, tá, Saturnino? Eu não tenho, assim, experiências maiores sobre esse assunto, mas eu vejo de perto, por exemplo, colônias de pescadores desamparados, passando fome, miséria, uma coisa que poderia ser produtiva, tá? No mais, eu quero agradecer o convite que eu tive para participar. Eu sou uma socialista, hoje em dia, bem pouco tempo, mas estou muito feliz, né? Porque realmente eu descobri o verdadeiro sentido da democracia dentro do Partido Socialista. O meu pai foi uma pessoa que me ajudou muito a caminhar na vida e ele era um socialista nato, era um cristão na verdadeira acepção da palavra, e uma coisa que sempre incutiu na minha mente foi o seguinte, que democracia é uma torre assentada sobre 4 pilares, que seria a responsabilidade, a liberdade, a fraternidade e a solidariedade. E eu estou sentindo que dentro do Partido Socialista Brasileiro, eu estou sendo livre para, de uma maneira responsável, continuar uma luta solidária por um mundo mais fraterno. Então eu quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo de participar desse encontro e a minha felicidade de hoje em dia fazer parte dos quadros do Partido Socialista. Ceruti. Ele vai dar a volta lá. Ele dobrou o cabo da roxa. Está contando o tempo aí. Alguém está contando o tempo. Desculpa aí. Bom, primeiro me sinto contemplado pela exposição do Saturnino, pela exposição da Regina. Só achei que, por exemplo, na exposição do Saturnino, ficou assim, ele colocou do teleporto, mas não falou assim da questão do Porto do Rio de Janeiro. Está entendendo? O que está acontecendo com o Porto do Rio de Janeiro? O Porto do Rio de Janeiro, em função do seu tempo de desgaste, em função de não sofrer um processo de modernização, está com um custo muito mais elevado que outros portos, principalmente o Porto de Vitória, e está perdendo muita carga. Entendeu? E outra coisa ali também que eu coloquei aí que o Bonfim, se o Bittar for governador, tranquilamente, ele vai colocar a questão das câmaras setoriais. A posição do partido em relação a isso. Bom, então, queria colocar aqui como sou da coordenação sindical, nós da coordenação sindical participamos ativamente em todos os eventos no que concerne ao processo contra a privatização de qualquer estatal brasileira. Tá? Então, na Usiminas nós estivemos lá, brigando com a polícia, correndo, etc. Não vou brigar corpo a corpo. E somos intransigentes, defendemos intransigentemente a Petrobras. Tá? Entretanto, nós temos alguma dúvida para responder para a categoria. Está entendendo? Quando o companheiro chega para mim, coloca assim: ô Ceruti, não conseguiu entender uma coisa. Saiu no jornal aí, foi de São Paulo, estado de São Paulo, o seguinte, que a relação investimento da Petrobras faz, exploração, e quantidade de trabalhadores, 50 mil, é a maior do mundo. Isso leva a uma produtividade pequena em relação às outras. Está entendendo? Bom, mas não tem a resposta técnica adequada. Tá? Então, o movimento sindical tem que ser anunciado para isso aí, para atacar o inimigo. Está percebendo? Então, lógico, historicamente, o que aconteceu? As empresas estatais, elas, na década de 60, 70, estavam com um crescimento espantoso. Quando surgiu a crise da dívida externa, o Delfim Neto, via a Instrução 63 do Banco Central, começou a pegar dinheiro das empresas estatais, começou a se endividar, e com esse dinheiro, esses dólares, pagavam o jogo da dívida externa. E levou muita empresa nossa à bancarrota, que foi o caso da CSN. E isso a empresa esqueceu, o burguês esqueceu. Tá? Então, basicamente, eu gostaria que o companheiro, que é o socialista, né, colocasse isso para a gente. Vamos fazer aquele esquema de 3 a 3, tá bom. Companheiro Almir. Quantos são?
desenvolvimento é uma questão da ação do Estado, o Saturnino falou isso, eu fico me perguntando, que Estado é esse? Que Estado a gente está pensando, que Estado a gente quer? Porque todo o debate de ontem, a gente percebeu o seguinte, há uma ingerência, existe, Estado existe, mas apenas para alavancar o capitalismo. Aquela outra função do Estado, dos seus primórdios, quando ele nasce com o capitalismo, esse Estado moderno, que era ser árbitro das questões da sociedade, ou tratar das questões sociais, e, vamos dizer assim, a exacerbação disso é o Estado protetor, primeiro mundo, essa coisa toda, isso no Brasil não existe. Esse Estado não cumpre mais essa segunda função principal do Estado. Você tem 30 milhões de famintos no Brasil, você tem a saúde falida, a educação falida, a segurança falida e mais outras coisas. Quer dizer, então, se a gente diz que é ação do Estado, a gente tem que propor imediatamente a reforma do Estado. Esse Estado é inviável para o desenvolvimento do Brasil. Dentro desse mesmo raciocínio, eu colocaria uma questão para o companheiro Ricardo da Petrobras. Quer dizer, por todos os dados que têm aparecido na imprensa, eu sou pelo monopólio estatal, evidentemente. Agora, acho que a Petrobras tem vamos dizer assim, um quociente muito grande de corporativismo. E esse corporativismo, entendeu, existe em todas as outras estatais. E acho que a Petrobras não deve ser uma empresa estatal. Ela deve mudar essa relação. Ela deve ser uma empresa social, com controle popular, e deve aumentar, sim, suas cotas, o pagamento de seus royalties, para propiciar o desenvolvimento do Brasil. E isso tem que ser com controle de toda a sociedade. Como se faria isso é uma questão de discutir. Quer dizer, a outra coisa que eu vi falar muito em tecnologia, alta tecnologia, quer dizer, como que a gente vai desenvolver essa alta tecnologia hoje, quando a gente sabe que se der um passo, o primeiro mundo dá sim. A gente tem essa condição, ou a gente tem que aceitar que esse país não vai chegar a ter essa tecnologia, não vai chegar ao primeiro mundo, até porque esse primeiro mundo está falindo, o capitalismo está entrando no seu colapso. Quer dizer, que tipo de desenvolvimento se quer para esse país? O que a Petrobras vai fazer para o desenvolvimento do Brasil? O que vai fazer a Telebrás? O que vai fazer o resto? Agora, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humilde nesse momento em que o capitalismo está em descenso, em que eu acho que a gente não tem condições de chegar a nenhum lugar com esse capitalismo. É ter a humildade mesmo como se foi colocado aqui, em relação, por exemplo, à saúde, de que a gente avançou muito na tecnologia e não avançou na saúde desse país. Companheiro, deixa eu passar a palavra aqui para a mesa. O Gol 3080. Já achou? Tá bom. Seguinte, são 12 inscritos, as inscrições estão encerradas. Eu proponho Não, 3 rodadas de 4. Então, pergunta 4. João Carlos. O país tem uma costa dessa dimensão privilegiada como nós temos, e nós não temos uma legislação nacional para a pesca e nem um órgão que cuide da pesca como uma atividade econômica. Nós tínhamos a SUDEP, que foi extinta, e hoje a pesca está sob a fiscalização do IBAMA, que é um órgão respeitadíssimo, mas é um órgão ecológico, né, que trata da ecologia, do meio ambiente. Então não é aquele que trata do desenvolvimento econômico da pesca. E só para ter uma ideia, que a companheira Regina, lá de Campos, falou daquela área, mas só em Angra dos Reis são 5 mil pescadores, e isso representa bastante se você comparar com a construção naval, que é a principal indústria do estado do Rio de Janeiro, a indústria automobilística do estado do Rio de Janeiro, tem 12.500 funcionários, que são 5 mil famílias. Então é preciso apresentar um projeto e uma alternativa para a pesca, inclusive com as fazendas marinhas, que é o projeto que o Chile tem hoje, que é uma das coisas mais avançadas, que também é uma tecnologia japonesa e que inclui aí na questão do desenvolvimento tecnológico para a pesca também. A questão do porto, que o outro companheiro já falou aqui, que os portos do estado do Rio de Janeiro
precisam ser revitalizados, que estão perdendo competitividade para os outros portos como do Espírito Santo. E no caso específico de Angra dos Reis, por exemplo, nós estamos perdendo as cargas da CSN, que é ali de Volta Redonda, para a Vitória. Quer dizer, por questão de taxa, de custo. Tem que ter aí uma política de custo para ficar essas cargas, e aí representa emprego no estado do Rio de Janeiro. É decisão política, não é nada assim de grandes investimentos, tem decisão política nessa história. Agora, junto com isso, acho que a revitalização das áreas portuárias, exemplo que foi feito em Baltimore e o Bayside lá em Miami, eu acho que precisa fazer esse projeto que tem para o Rio de Janeiro e pode ser feito também no Porto de Angra e no Porto de Corvo, lá em Arraial do Cabo. E aí vem a questão do turismo do estado do Rio de Janeiro, que é preciso haver uma integração, não tratar o turismo como só a cidade do Rio de Janeiro, e sim como o estado todo. O estado do Rio de Janeiro é uma síntese, com serras, com climas, né, lá de Itatiaia, como de Friburgo, de Petrópolis, e áreas como Arraial do Cabo, Cabo Frio, a região dos lagos toda, e mais Angra dos Reis, aquela área do litoral sul. Então, como nós precisamos tratar o turismo do estado do Rio de Janeiro como a Flórida trata porque você vai para Orlando, você vai para Orlando, vai para Tampa, vai para Miami, uma série de pequenas cidades, você precisa tratar isso. Cada permanência, cada dia de permanência do turista no estado do Rio de Janeiro é dólar que fica aqui, é empregos que gera. E aí inclui, eu fiquei preocupado só mais uma vez, quando o companheiro Saturnino falou dos projetos culturais, de incentivo ao polo de cinema e vídeo, para a gente não cair no mecenato estatal de subsidiar empreendimentos de pessoas de Renata Aragão da vida, essas coisas assim, e coisas que não dá retorno, não dá emprego. Eu acho que precisa ter um investimento na cultura como atividade econômica, mas que é preciso escapar, fugir do mecenato estatal. A outra questão que precisa ser tratado com a questão do estado do Rio de Janeiro é a construção naval. Nós precisamos defender a construção naval como São Paulo defende a sua indústria automobilística. Nós temos aqui o fundo da Marinha Mercante, que é um imposto cobrado dos fretes feitos do transporte de cargas de navio, é um dinheiro específico para financiamento da construção naval. Esse dinheiro é 75% aplicado na construção naval, foi reduzido para 50%, depois para 25%, e agora capou-se tudo no plano do Fernando Henrique Cardoso. Então, hoje não tem dinheiro para construir o navio, e esse dinheiro, o Fundo Nacional da Marinha Mercante, precisa ser resgatado como uma questão política do Estado do Rio de Janeiro. É um ponto de honra do Estado do Rio de Janeiro resgatar a construção naval, que hoje já deu 50 mil empregos e hoje dá apenas 12.500 empregos. Falando de grandes empresas, você volta para a pequena empresa. Nós não vamos ouvir um discurso em favor da pequena empresa. Nós precisamos desenvolver polos de pequenas empresas, como Friburgo tem lá o seu polo de lingerie, de confecção. E eu vou citar aqui um exemplo que é da minha área, que parece engraçado, mas que é importante. Os jornais do interior, eu sou dono do jornal do interior, Paraíba do Sul, lá tem um jornal lá que dá 2, 3 empregos, um jornal diário e tal. Tem um jornal semanal lá em Angra dos Reis, que é o meu, que dá 40 empregos. Né? Tem jornais em Campos, que lá, jornais fortíssimos em Campos, que dão muitos empregos. Né? É isso? São jornais importantes lá em Campos. Então, no todo, nós fizemos um levantamento no ano passado, e nós temos mais de 3.500 funcionários em jornais do interior, alguns de pequeno porte, alguns folclóricos até, e outros empresas jornalísticas importantes, que dão 3.500 empregos com a média de 4,2 salários mínimos. Essas empresas, se tivesse uma política de investimento, elas são importantes não só para a questão da pluralidade da opinião, né? Nós teríamos, do Estado do Rio de Janeiro, se houvesse uma política, por exemplo, na distribuição da mídia do Estado do Rio de Janeiro, que é uma coisa que o governo tem que prestar contas, ou o Banesp que tem que se promover, se houvesse uma política de distribuição
da mídia de acordo com a população, né, 50% da mídia tinha que ficar no interior do estado do Rio de Janeiro. E não acontece isso. 90% fica na capital, e quando se investe no interior do estado do Rio de Janeiro, se investe e demora para se pagar, tem uma relação política com os jornais e não uma relação técnica, tratando essas empresas como empresas que geram emprego. Só para vocês terem uma ideia, no interior do Rio Grande do Sul, o jornal 0 Hora é um jornal basicamente capital. E os jornais do interior são os jornais das suas cidades. E lá, entendemos, nós temos 8 mil empregos diretos nos jornais do interior do Rio Grande do Sul. Então é importante, como gerador de emprego, o investimento nesses jornais do interior. Se a gente, agora há pouco, for liberado para a indústria naval, apenas para manter os 12.500 empregos, em torno de 220 milhões de dólares do FAT. Se 1% desse dinheiro, 2 milhões de dólares, fosse investido, trabalhar no financiamento para a modernização dos jornais do interior, na informática, nós seríamos capazes de, pelo menos, dobrar o número de empregados que nós temos hoje. Então, com 1% do dinheiro investido, nós conseguimos criar 3.500 empregos, estão investindo 220 milhões de dólares, que eu acho importante, acho que tem que ser investido na indústria naval, mas eu acho que, de repente, com pequenas soluções, pequeno investimento, com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a volta da DERRIO ou qualquer outro órgão de fomento da economia do Estado, nós conseguiremos criar muitos empregos no Estado do Rio de Janeiro. Sabe, nas nossas exposições não houve tempo, por exemplo, turismo estava nas minhas anotações e eu não pude tocar, não. Construção naval também estava anotado aqui, mas não deu tempo. Como os serviços financeiros, eu acho que o serviço financeiro é tão importante no Rio que tem que ter também um pensamento e uma proposta nossa a respeito. Não é que a gente vai cair no projeto Rio Dólar, mas a gente tem que pensar alguma coisa em função dos serviços financeiros que são importantes no Rio de Janeiro. E a questão da pesca, eu acho que, quer dizer, nós vamos fazer novos encontros abordando a questão da agricultura e da pesca, que realmente tem importância no Rio de Janeiro. Quanto à pequena empresa também, acho que o João Carlos tem toda a razão, enfim, nós não... Eu acho que a coisa da pequena empresa é muito importante, a agência de participação no capital, porque a pequena empresa, a grande deficiência dela é a escassez de capital inicial, e ela também, para entrar no esquema de financiamento, é difícil, porque ela fica arcando com custos financeiros que acaba inviabilizando o seu negócio. Mas, enfim, eu acho que tem toda a razão e é preciso desenvolver mesmo mais esses pontos. Agora, e a questão da política de distribuição dos recursos publicitários na mídia, o João Carlos também tem razão, não há por que concentrar isso no Rio de Janeiro, é tal história. É que os governos querem o apoio da mídia maior, né, dos grandes, e fica a retribuir dessa forma, e quando devia descentralizar isso, continuar, evidentemente, usando os meios de comunicação do Rio, mas também considerar que existem meios de comunicação importantes no interior que, da mesma forma, deveriam receber, nem que houvesse uma proporcionalidade com a população, enfim, qualquer outro desses critérios. Quanto à pergunta do Almir, quer dizer, que Estado, e esse Estado, e a coisa do desenvolvimento tecnológico, Almir, é claro que a gente, quando pensa nas nossas propostas, elabora o nosso pensamento, a gente está sempre pensando no Estado socialista, que temos como meta não alcançável no longo prazo, mas é uma espécie de farol que ilumina o nosso caminhamento, a gente está sempre pensando naquela meta, ainda que esteja longínquo. Agora, o fato de vivermos num Estado capitalista e sabermos que durante muito tempo ele assim será, não nos exime da responsabilidade de pensar, de qualquer forma, no crescimento econômico. Quer dizer, ainda que a gente lute para que o modelo de crescimento econômico contemple mais a justiça social e faça carga nisso e enfim, desenvolva todo o trabalho político nesse sentido, nós não vamos
nos desinteressar pelo crescimento econômico, porque ele hoje está posto de uma forma concentrada na renda, na riqueza, na produção e tudo mais. Quer dizer, a gente tem a obrigação de pensar pelas duas vias, né? Temos que pensar no crescimento econômico, no crescimento da economia, e para esse fim, no desenvolvimento tecnológico, porque é condição sine qua non. No mundo de hoje, você não consegue elaborar projetos de crescimento econômico sem a componente ciência e tecnologia, mas nós temos que pensar também concomitantemente, e essa é a nossa luta pela mudança do modelo, né, e realizar as duas coisas simultaneamente, quer dizer, buscar o crescimento e também pensar em mudar o Estado e mudar o quadro social do país hoje, que é absolutamente degradante. Para ser rápido é isso. Regina tinha alguma coisa a colocar, depois o Ricardo tem uma resposta. Bom, eu vou começar pelo que eu não sei, né, que de certa maneira se dirigiu a mim, que é tecnologia de pesca. Quer dizer, o que eu sei, eu acho que é baseado no senso comum, né? Quer dizer, a questão de larga escala, de ter embarcações grandes, com boas condições de conservação, armazenamento, mas eu realmente não entendo da especificidade da coisa, né? O que é essa tecnologia. Então, Almir, eu concordo com o Saturnino, eu diria mais, quer dizer, essa coisa não é hoje no capitalismo hoje, ciência e tecnologia caminha agarradinho. Eu diria que o capitalismo, desde o seu nascimento, ele tem com a ciência, desenvolvimento científico e tecnológico, usando uma expressão aí que eu não me lembro mais de quem é, uma relação de irmãos gêmeos no útero materno. Então, assim, é impossível você pensar, né, o capitalismo sem o lado do desenvolvimento científico e tecnológico. Bom, e quando a gente fala em tecnologia, você falou alta tecnologia. Eu não falei de alta tecnologia exclusivamente. Eu acho fundamental, né, o desenvolvimento da tecnologia de ponta. Agora, desenvolvimento tecnológico afeta, né, qualquer coisa em termos de produção. Até porque a gente tem até um entendimento de tecnologia como uma coisa restrita a produto. Não é. Mas, no meu entendimento, tecnologia diz respeito também a processos de produção. Então, só para dar um exemplo polêmico, né, os tão mal falados robôs, que a princípio, né, se supõe, chegam para tirar emprego, e é verdade, mas não é só robô, né, a tendência de diminuição do número, né, de empregos, né, no setor industrial, e eles também substituem o trabalho humano em determinadas funções que são extremamente complicadas do ponto de vista da saúde do trabalhador. Sempre foram. Na indústria automobilística, por exemplo, a parte solda e pintura. Nunca se conseguiu resolver bem essa coisa, em termos de saúde do trabalhador. Não estou dizendo para você que inventaram os robôs para resolver o problema de saúde do trabalhador. A questão não é essa. Né? Isso é um exemplo de alta tecnologia, tá? Usada, e aí tem um sentido positivo. Isso na visão dos trabalhadores também. Né? Agora, também se aplica a coisas pequenas de processo industrial para você melhorar, não só industriais, mas agrícolas, melhorar plantio. Eu, por exemplo, numa certa época conheci uma pessoa que estava desenvolvendo lá um trabalho, pesquisa em tecnologia, plantio de tomate. Está fazendo um estudo no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, quer dizer, a tecnologia é mais ampla, abrangente, e eu acho que perpassa toda a produção, né? Com benefícios e também, acho até que tecnologia não é, por si, não é complicado, entendeu? O PDT, na sua formulação política, ele fica muito no social. Quer dizer, o PDT não tem tido sensibilidade para a questão econômica. O governo PDT no Estado do Rio, em matéria de desenvolvimento econômico, foi uma negação. Né? Não, o Brizola não, e nem o Brizola, nem ninguém. Você vê o próprio exemplo do BD Rio é gritante nesse caso. Né?
a FAPERJ, a destinação que foi feita, o desmantelamento da FAPERJ é outro exemplo gritante. O Marcelo Alencar assumiu a prefeitura, primeiro ato dele foi dissolver a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o programa dos polos. Sabe, porque eles acham que esse negócio de crescimento econômico, o negócio é o social, mas o social sem a base econômica é mentira, é demagogia, é engodo, e a gente tem que, ainda que sabendo que o sistema atual tende a concentrar os frutos do crescimento econômico, nós temos que trabalhar com ele porque ele é condição sine qua non, inclusive para qualquer mudança de modelo pela qual nós estejamos lutando como estamos. Ricardo Martins. Então, que não há democracia sem sociedade esclarecida, sem opinião pública esclarecida, e não há opinião pública esclarecida sem uma mídia levando a se inspira naquela novela da Rede Globo, o dono do mundo, ele se acha o dono do mundo e coloca o repórter em frente ao edifício sério da Petrobras, olhar que trabalham, entregava todo mundo lá dentro trabalhando. Quer dizer, isso é uma mentira deslavada, isso é uma campanha de jogar a sociedade brasileira contra os trabalhadores da Petrobras para fragilizar a Petrobras e entregar a Petrobras ao oligopólio internacional. Todos os senhores se lembram da questão do broche de ouro, né, que custava, segundo o Jornal do Brasil, 2 milhões de cruzeiros em broche, né, dos quais a Petrobras iria gastar para comprar 3 mil e poucos broches, 15 milhões de dólares, uma mentira deslavada, né? Aquele broche ele é dourado, ele é banhado a ouro, ele não é de ouro 18, 14, nem 22 quilates. O broche custou, em março do ano passado, 431 cruzeiros, corrigidos pela inflação. Esse broche custaria hoje absolutamente grosseiras e deslavadas, e conseguem atingir alguns segmentos da sociedade que são profundamente desinformados, né? Por exemplo, uma mentira deslavada, essa relação depende, se a gente considera o número total de empregados e o número total de barris, a gente está misturando empregado que trabalha em planejamento, em finanças, em perfuração, em exploração, em transporte, quando só tem que se computar os empregados. 99 postos. A Arábia Saudita consegue produzir 10 milhões de barris de petróleo por dia, com 999 postos, ou seja, 1.000 postos. A média de produção na Arábia Saudita só vai abastecer, como a gente vê nas estradas da Flórida, o próprio motorista pega a mangueira e abastece o seu carro, né? Existe essa proposta. Essa proposta, o nosso companheiro Hamilton está aqui, ele sabe que essa proposta vai desempregar 200, 300 ou 400 mil frentistas brasileiros. É uma proposta que não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade, porque na Noruega um frentista ganha $5 por hora. O salário mínimo lá é de $1.200. No Brasil, um frentista não ganha, com a periculosidade, com todos os adicionais, ele não ganha 50 centes de dólar. Bem, companheiros, conforme o procedimento que a gente vem adotando, vamos dar 3 minutos para cada companheiro participar do debate. Eu gostaria, simplesmente a título de informação, isso é importante, alguns companheiros que são novos no partido, como se referiu aqui o companheiro Roberto Amaral, para dizer qual é o critério que a comissão executiva está escolhendo para a questão das candidaturas. Quer dizer, não há candidatos no partido, ninguém aqui é candidato, é todo mundo candidato a candidato, todo mundo pré-candidato. A comissão executiva já, em uma reunião, determinou os passos da escolha de candidatura. A primeira, evidentemente, é essa que nós estamos vivendo. Todo filiado ao partido tem o direito de pleitear uma candidatura. Quem está afiliado, portanto, foi aprovada a filiação dele, tem esse direito. Diz assim, eu quero ser candidato, põe o meu nome aí, eu quero ser candidato. Isso é um direito de qualquer companheiro do partido. Isso não significa que o companheiro se torne candidato, porque diz, quero ser candidato, e porque o companheiro Jocelino colocou o nome dele no livro como candidato a candidato. Depois dessa fase, a comissão executiva aprovou uma comissão eleitoral que vai ouvir todos os companheiros candidatos. Entendeu? Todos os companheiros candidatos terão um encontro com a comissão eleitoral. E no caso de municípios, a comissão eleitoral consultará os municípios, e no caso do movimento sindical, o movimento sindical
Isso foi determinado numa reunião da comissão executiva. Nós ficamos de fazer isso depois, tiramos essa posição antes do carnaval, depois veio a questão do carnaval e tal. Nós vamos fazer isso depois desse encontro, essa série de reuniões com os candidatos a candidato. Essa comissão eleitoral vai fazer um relatório para a comissão executiva regional desses encontros, dessas consultas nas bases e no movimento sindical. A partir daí, como no movimento da juventude, há pretendentes de candidatura, como também nos outros movimentos, no núcleo de justiça e liberdade, nos núcleos do partido. A partir daí, essa comissão fará um relatório para a comissão executiva, que fará uma proposta de chapa de candidatos ao diretório regional, que fará uma proposta de chapa à convenção, ao Congresso Regional. Portanto, a fase que a gente está vivendo hoje é a preliminar das preliminares. Haverá todas essas etapas até que a gente chegue a uma chapa que será apresentada à convenção e submetida à convenção do partido. 1 a 2 estaduais em Rondônia. Espero que não façam federal. Faremos um federal no Amazonas e 1 a 2 estaduais. Faremos um federal no Pará e 1 a 2 estaduais. Deveremos fazer o governador do Amapá, um deputado federal e 2 a 3 estaduais. No Maranhão, se Deus nos proteger, faremos um deputado federal e 2 estaduais. No Piauí, não faremos nada. No Ceará, faremos minimamente um estadual, podemos fazer 2 estaduais, podemos fazer um federal, podemos fazer 2 federais e podemos ter um candidato a governador. É um quadro de indefinição, porque depende da posição de um companheiro. No Rio Grande do Norte, nós temos 2 opções. Um candidato forte ao governo do Rio Grande do Norte, que é Vilma de Faria. Nessa hipótese, foi. Se ela se eleger ao governo do Estado, nós faremos um federal e um estadual. Elegendo-se ou não, nós faremos ela candidata ao governo, um federal e 1 a 2 estaduais. Ela, candidata a deputado federal, que é a tendência de hoje, amanhã não sei, nós faremos 2 federais e 2 estaduais. Na minha opinião, não faremos nada na Paraíba. Hein? Não, estou dando informação toda novo. Para da Paraíba. Esse é duro de negociar com a nossa feira, nossa irmã. Na próxima ele retorna da Paraíba. Mas continua então, vai. Em Pernambuco, a minha opinião é que nós faremos 4 federais, a opinião do Arraes é que fará 6 e deveremos fazer 4 estaduais. Se muita gente torce para que a gente faça menos federais do que está prometido. Na Bahia, Ao contrário do Odebrecht. na Bahia, nós faremos um federal e 2 estaduais. Em Alagoas, faremos 2 estaduais e dificilmente, minha opinião diverge do Ronaldo, dificilmente faremos um federal. Na minha opinião, nossa coligação só fará 3, só fará 2, e nós só entramos se fizermos o terceiro, apesar do empenho do Ronaldo. Em Sergipe eu não tenho dados. Com Vicente, em Minas faremos um deputado federal, se o Sérgio de Castro for candidato. No Espírito Santo, deveremos fazer 2, minimamente 2 estaduais e um federal. Depende ainda de uma composição, uma candidatura ao Senado. É possível ter um candidato nosso ao Senado em Pernambuco, que será o Fernando Lira. Em São Paulo, nós faremos um deputado, 1 a 2 estaduais, e poderemos fazer um federal se o Cania for candidato. O projeto no Paraná é fazer 2 estaduais. Os companheiros do Rio Grande do Sul dizem que fazem 3 estaduais, eu acho que faz 2, e poderemos fazer o senador se o Bison for candidato.
não tenho dados sobre o Centro-Oeste. As outras questões eu tento responder em outra intervenção. Governador, hoje com chance, o Amapá e Pernambuco, e Rio Grande do Norte. Agora contando o tempo. Você não ia responder o Adilson? Posso? Pode. Você já descontou? A questão do programa do plebiscito é pleito interno do partido, não sei como é que vai falar. Agora, o Adilson, ele fez uma observação que denota que ele não entendeu a minha intervenção, e por isso que eu acho importante retornar. Que o partido... E a conversa associada à chuva ainda torna pior. Bom, a questão perdeu o fio da história. Pelo amor de Deus, não infira isso do que eu afirmei. Se eu pensasse que o partido havia perdido o fio da história, eu dizia, dissolva-se agora. O que eu disse, isso é importante, é que o momento histórico é diferente. E tem companheiros que pensam que em 94... 5, dependendo da participação, né, que nós dessemos no número de legendas estaduais. Não sei se seria o caso de fixar desde logo que secretarias seriam essas, ou de pelo menos pedir 2 secretarias. Fixar o critério de secretaria. Perfeito. Que não é... Isso. Decoração do prato do peru. Não, eu acho que isso mais ou menos compreende. Agora, se algum companheiro tiver algo a acrescentar ou a corrigir, enfim, isso fica como sugestão, como proposta para a gente. Eu acho que nós temos que sair daqui hoje com essa ideia formada para começar os entendimentos com o PT. Não, você se inscreve e vai. Se inscreve. Só mais um ponto, tá? Qual é o ponto? Tem que constar um ponto, lembrei da comissão com Mariana Garcia, por exemplo, que respeito na campanha toda dos nossos candidatos na coligação, certo? Isso aí tem que constar mesmo. Tudo bem. Olha só, foi bom até falar nisso, porque é uma das coisas que eu estava esquecendo, que é o seguinte. Neste caso, não vão ter eleições municipais, onde a gente vai ter que ter essa preocupação específica, como o caso da Marilena e Macaé. Mas vão haver algumas localidades, e eu estou lembrando isso por um papo que o Eduardo já me colocou lá em Resende, quer dizer, o João Carlos superou um pouco melhor em Angra, o Beto não vai ter em Cabo Frio, mas o Eduardo vai ter. O PT, quando é tudo Eduardo, se não é a melhor alternativa da esquerda de Resende, esse negócio todo, o PT vai lançar um candidato para perder, que vai ter 500, 800 votos, mas que inevitavelmente vai prejudicar o negócio do Eduardo. Eu acho que pode ser um dos pontos da nossa negociação com o PT, uma radiografia do Estado. Quer dizer, a gente não vai querer que o PT chegue ao ponto de dizer nós apoiamos o deputado tal, eu não vou falar isso. Sim. Como não falaram do Beto, mesmo sabendo que muitos vão votar, como não falaram do João Carlos, mas muitos vão votar nele para federal. Mas enfim, que o partido, em termos de executivos, faça uma radiografia do Estado e aonde for possível aparece esse tipo de aresta, e aí a mão dupla, né, vale também para os nossos candidatos em relação aos deles, a gente possa fazer. Porque a gente sabe que muitas das vezes há um desperdício natural de voto, só porque uma tendência majoritária num município desse força uma candidatura que não dá em nada e pode prejudicar uma outra candidatura mais viável com o mesmo porte ideológico. Acho que isso pode ser também uma boa coisa. Outra coisa é a seguinte, você passou rápido, o negócio do vice-governador, centrar a questão nisso, porque 92 foi um negócio terrível, cara. Com a lógica, enfim, é um companheiro, o Lamal até colocou, sua dignidade, um companheiro de luta e tal, que é do Sérgio Arouca, quer dizer, com essa lógica da fama, enfim, do trabalho e tal, o PSB ficou relegado a um segundo plano. O Arouca não somou mais votos do que iria somar a Benedito normalmente, o PPS não contribuiu com nada, com menos de 1/10 do que o PSB contribuiu do ponto de vista político, de voto e financeiro. Enfim, eu acho que essa questão da vice-governador agora tem que ser para valer, quer dizer, a gente não pode submeter a um capricho, simplesmente por causa de um nome famoso e tal. 92 foi um retrato fiel disso. Antônio, o senador Gil Velasco, o Saturnino conheceu, depois foi deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, disse que tem que se amarrar o negócio eleitoral. Porque o negócio, se não se amarrar, não adianta. Pessoal,
Perfeito. Tem que amarrar agora. O último a falar foi Soeiro, né? José Celso. Mas parlamentar orgânico, como assim não nasce árvore? Tá ok. Né? Que é um candidato nosso com potencial para se eleger deputado federal. O que? É comigo mesmo. Paulo Maia. Foram dirigidas aos candidatos do PSB? O único lugar de arrogância do PT em Teresópolis? Não sei, tem uma coisa arrogante como o PT, mesmo quando erra. Cadê a autocrítica do PT? Ou vai para perto? Tem alguma coisa errada nesse processo? Se tratarmos das questões relacionadas à estratégia eleitoral, nós caminhamos pelos mesmos erros do passado. E, de uma certa forma, eu era quase que uma voz solitária dentro do PSD, quando apontava as atrocidades, a total falta de ética no tratamento de coligações que o Partido dos Trabalhadores dispensam ao PSD. Ali atrás, quando eu saí de uma campanha municipal, parecia que eu estava falando apenas com a voz do coração. Temos lutado para alcançar com o PSD. Mas tratamos da questão da coligação com o PT como se isso já tivesse sido tratado com as bases do partido. Eu nunca fui consultada, eu nunca tive a oportunidade de... Ele é um caminho menor. Se não existem outras possibilidades, nós já entramos nessa coligação de uma maneira empobrecida. Por quê? Escutamos aqui o companheiro Paulo César dizer que perdemos quadros do sindicalismo do PSB porque o PT, através da CUT, cooptava de qualquer forma. Só vai ter cargo na CUT se tiver no PT. Né? Escutamos companheiros do interior. E quando eu digo do interior, é porque o PSB, por razões históricas, existe forte no interior. Então, no interior, quando o PSB se apresenta organicamente estruturado, com candidaturas, com voz, com vez, o PT não aceita, porque o PT não aceita a voz do PSB. O Partido dos Trabalhadores não aceita o PSB com força, com dinamismo, com ação. Então, eu acho que nós estamos diante de um impasse. Ou nós continuamos a tratar da questão da coligação da mesma forma como foi no passado, isto é, num processo inconsciente de ter que ser sempre o PT, sempre com o PT. E não criamos, inclusive, estrategicamente outras possibilidades. Porque quando o PT senta para coligar e para negociar com o PSD, a coligação já é tão certa que sobra para o nosso partido muito pouco. E nós podemos mais. Nós temos várias frentes para avançar. Nós não podemos sentar com qualquer partido e também não com o PT, já para negociar numa coligação 100% certa. Continuar sendo um apêndice do PT no momento da negociação. É a oportunidade de não sermos mais massacrados, triturados, aonde nós existimos com vez, com voz e com voto, fazendo inclusive com que lideranças do PSB pensem em abandonar a vida partidária, como é o meu caso, em abandonar a vida política. Então, esse é um momento de dificuldade para mim, porque eu estou falando coisas que os meus têm quando se senta para negociar com o PT. Nos levou a um nessa negociação com o PT. Se nós conseguimos algum sucesso em Angra dos Reis, é porque nosso companheiro Roberto Amaral disse que nós precisamos eleger 3 deputados federais, né? Essa é uma meta com o PT, que entrar, PCdoB, entrar, serão necessários mais de 20 mil votos mesmo. Daí, não, mas na eleição passada, mais uma vez, as condições impostas pelo PT. Cacau.
sai discutindo. O primeiro, eu penso que nós temos que, na campanha estadual, encontrar uma linguagem, evidentemente, mas a sociedade, que infelizmente é menos esclarecida, ela vai cobrar, acho eu, um enfoque da segurança na questão. Eu estou muito a cavalheiro, porque se alguém fez críticas aqui com certa timidez do PSB, foi eu. E se alguém hoje aqui fez crítica ao Partido dos Trabalhadores, foi eu. Com essa autoridade, eu quero dizer que eu repilo, não acho sério chegar aqui um companheiro e dizer, que a companheira me ouça, por favor, que essa direção foi subserviente. Eu repilo isso e não aceito. Quem quiser dizer aqui, e peço que os companheiros que estão fazendo críticas justas, justíssimas, à nossa possível coligação com o PT, nos indiquem alternativas. Eu quero que os companheiros nos digam se nós podemos hoje, aqui em 94, nos coligarmos com o Partido da Social Democracia. E me digam isto do ponto de vista ideológico, e se não puderem, do ponto de vista aritmético. Se é difícil eleger 3 com o PT, da coligação com o PT, e é difícil, dificílimo, se nós aceitarmos certas condições do PCdoB e do PV, é impossível eleger em quaisquer condições com o PSDB. E não pense os companheiros que vão entrar com 16, mesmo com o PT, com 16 mil votos, não. Para se candidatar a deputado federal, tem que ter um horizonte de mais de 20 mil. Agora, se não é possível com o PT e com o PSDB, vamos negociar com o PMDB. Se não puder explicar do ponto de vista ideológico, me explique do ponto de vista aritmético. Se nós fazemos 3 deputados federais com aquela coligação. Quer dizer, não é sério dizer aqui que nós não temos alternativa. O Saturnino, inclusive, é testemunha de certas discussões que eu tenho tentado ter uma discussão com ele, da necessidade de nós abrirmos outros canais de discussão. Agora, me explique os companheiros, antes de criticar a pressão, quais as alternativas ideológicas e políticas que nós temos no Estado do Rio de Janeiro. Se tiver uma, eu aceito a acusação aqui. E não é honesto, a não ser que seja uma profunda ignorância do partido, dizer que nós temos sido aqui subservientes com o PT. Não é honesto e não é sério. O companheiro Trota é deputado, é vereador, graças à correção da negociação que nós fizemos. Com a votação que o companheiro teve, nós não teríamos elegido noutra conformação. E nós não tínhamos também alternativa na eleição passada. Nós não tínhamos e não temos, felizmente, esse partido não tem condições de apoiar o César Maia. E nem ter dúvida, porque esta é outra diferença. Nós somos o único partido, fora o PT, que não tem tergiversado nas eleições nesse Estado. Nós estamos, desde 85, do mesmo lado. O PCdoB mudou. O PCdoB já foi moreirista, já foi PMDBista, já foi prisionista. E hoje está vendendo, hoje ele está se vendendo por quem lhe der condições de ter candidato. Essa é a diferença das nossas negociações. Porque nós estamos permanentemente na mesma posição. E temos negociado com seriedade com o Partido dos Trabalhadores. Não fosse essa direção, nós não tínhamos elegido Jamil Haddad deputado federal. E teria sido uma tragédia para a construção do partido, o presidente nacional do partido não ter eleito. De todos os deputados federais que esse partido elegeu, só teve um que teve quociente eleitoral. Foi o Arraes. E os outros, todos os estados, nós dependemos dos votos do PT. E em um estado, o estado do Ceará, elegemos 2 deputados em cima do PT, que não elegeu nenhum. Então, não venha se acusar o partido de subserviente. Tem mais uma coisa. E aí eu respondo a 2 companheiros.
eu tenho muito medo de duas coisas. O certo maniqueísmo de pensar que as coisas só brotam do movimento sindical, do movimento social, e de certo discurso antipetista. Porque, desgraçadamente, tem levado, dentro do partido, companheiro de esquerda para a direita. Companheiro, o maior líder sindical que o Partido Socialista Brasileiro já teve, fundador do Sindicato dos Metalúrgicos de Diadema, antes do Lula, predecessor do Lula, presidente e coordenador da comissão sindical do nosso partido vários anos, deputado federal mais votado de São Paulo, este companheiro, que tem mais tradição sindical que todos nós aqui juntos, começou a partir de uma questão umbilical em Diadema. Talvez ele até tivesse todas as razões pessoais, pessoa campanha dentro do partido contra o PT, usando argumentos que eu ouvi aqui, e hoje ele ingressou não apenas no PMDB, mas no PMDB do quê? Eu estou me referindo ao líder sindical metalúrgico Gilson Menezes. Isso também quer dizer que ele se pensa que só forma líder orgânico no movimento sindical, não. O exemplo que eu tenho do único parlamentar saindo diretamente do movimento sindical do PSB é péssimo. E o exemplo que eu tenho do melhor parlamentar orgânico deste partido não tem nunca nada com o movimento sindical, que foi o Janine. Então, vamos ponderar mais as coisas, porque elas não são tão maniqueístas como se supõe. Agora, eu quero esclarecer bem a questão de Petrópolis. Eu lamento a ausência do Sr. Paulo Gratacosa aqui. Até porque eu gostaria que ele tivesse me ouvindo, porque ele foi aético até na saída. Ele sabia meu telefone inumeráveis vezes para que eu subisse a serra para resolver problemas dele. Mas não teve a cortesia com o partido, nem comigo, de avisar a saída dele. Eu não fiz críticas ao PSB de Petrópolis, embora pudesse fazer. O que eu disse, e repito, que nós não ganhamos nada com a prefeitura de Petrópolis. Que desde o primeiro dia, eu fui mais de 30 vezes a Petrópolis, não teve um político neste partido que tivesse mais assistência do que o Gratacosa. Não tinha tomado posse, nós já o convidávamos para seminários nacionais do partido. Fizemos vários encontros em Petrópolis, que é uma forma de agradá-lo, de mantê-lo bem. Todas as vezes que eu me reunia com ele sobre a organização partidária, ele dizia que o problema era do professor, não dele, professor Leônidas. Levamos Bisol, fizemos tudo, levamos Bisol, todas as crises políticas que ele teve lá. Na campanha, dissemos que é importante para aquele colégio ter um candidato, ele escolheu o candidato do estadual e nem ele votou. E metade do executivo fez campanha contra o companheiro. Inclusive o companheiro, Botafogo, que era dirigente, tesoureiro da executiva e secretário municipal e do seu crédito lá. Obrigaria a sair do partido por total falta de apoio. Tive uma reunião para ele colaborar com a campanha e ele me entregou $50. Que eu fiquei sem saber se eu devia me sentir injuriado e mandar que ele guardasse em outro local, ou para que não houvesse desculpas amanhã, que o Gratacosa saiu porque foi maltratado, desci a serra, não cheguei a descer porque eu usei para encher o tanque. Esta crítica, não estou interessado, eu digo que isso é importante, que o companheiro discute, aí o PT, estou me lixando para o PT, nem fiz referências ao PT. A crítica que eu faço independe de PT. É que o companheiro tem
política de greve. Estou dizendo que a política de greve da prefeitura diante do PSB era errada. E nós, para conciliá-los, íamos lá botar, evitar o sol da salmoura, era acalmar. Tivemos que, inclusive, uma vez com o Bisol, sair pelos fundos da prefeitura, porque enquanto nós estávamos fazendo a campanha popular com o clubista lá fora, estavam os funcionários na porta da prefeitura. Nós assumimos essa humilhação e sair pelos fundos da prefeitura para que nós não fôssemos obrigados a prestigiar um ato ao qual nós estávamos ideologicamente solidários. É esta a crítica que eu faço. E lamento que ele, ao sair do partido, não tenha tido, e saiu apenas por razões eleitoreiras, e o partido não lhe cobrou nada, nunca lhe cobrou nada, nunca lhe pediu nada, nem cobrou explicações sobre a composição que ele fez para a sucessão dele. Ele poderia ter tido, não é uma questão de ética política, não, de mínimo cavalheirismo, ter ligado para o partido, ter ligado para o Saturnino, ter ligado para o Jamil, para o Jair, para mim também referido a eles, os que mais iam a Petrópolis tentar ajudar o companheiro, o mínimo de educação, de que abandona unilateralmente uma amizade, dizer, fulano, eu estou saindo, porque ali eu vou ter mais votos, eu estou saindo porque não gosto da sua careca, estou saindo porque quero sair. Mas era o mínimo que se esperava dele. Por isso que eu fiz essa